Então, esse é algum tutorial diferente do que a gente tem feito no canal, né? É um tutorial sobre Photoshop. É um tutorial de como retirar o fundo de uma logo, né, que você baixa da internet, para que você possa aplicar em uma outra composição, uma outra imagem. Eu decidi fazer esse tutorial porque algumas pessoas me pedem, né, em especial um amigo meu, Chabico, sempre me pede para retirar um fundo, né? E é uma coisa simples. Eu faço na maior boa vontade, sempre vou continuar fazendo, mas eu decidi fazer esse tutorial porque eu percebi que é uma demanda, né, das pessoas que estão iniciando, às vezes na Photoshop, enfim. O que ele fez? Ele me mandou uma imagem no Gmail e pediu para que eu retirasse o fundo dessa imagem. A imagem é essa aqui, ó. Só que essa imagem, o que acontece? Essa imagem é uma imagem que está em baixa resolução, né? Se não me engano, ela está em 250. Eu vou abrir ela aqui no Photoshop, só para vocês darem uma olhada. O que acontece? Essa imagem, ó, a imagem que está 246 por 282, é uma imagem que é um pouco difícil de trabalhar. É uma imagem que está com fundo branco, tá vendo? Então quando eu aumento um pouquinho ela aqui, os pixels já começam a aparecer, tá vendo? É uma imagem que, se não tiver outra, a gente teria que trabalhar com ela. Mas a gente pode tentar arrumar uma outra imagem com a qualidade melhor. Então o que eu fiz? Como eu sei que essa é uma logo da PMDF, né, da Polícia Militar do Distrito Federal, eu fui no Google PM logo PMDF. E aí o que eu fiz? Aqui aparece várias logos com a mesma qualidade que ele me enviou e provavelmente foi isso que ele fez. Ele pegou uma do Google, né? Só que aí, aqui no Google, você tem algumas opções. Então, quando você clica em ferramentas e em tamanho, você pode fazer um filtro, que tamanho mínimo de imagem que você quer que apareça. Então, vamos colocar aqui 1600 por 1200, né? Que eu acho que é um tamanho razoável para a gente trabalhar. Então, ele me deu aqui. Normalmente, ele vai diminuindo a quantidade, né, de logos, vai aparecendo outras coisas e tal. Então, eu achei essa imagem aqui que eu achei interessante, né? 31 ou 3.108 por 1.763. É uma imagem que dá para a gente trabalhar. É uma imagem com a qualidade um pouquinho melhor, né? Eu vou até abrir ela aqui abrir imagem em uma nova aba. Ok, ó, é uma imagem que está razoavelmente grande, né? Então, beleza. A gente vai baixar essa imagem, tá? Salvar como. Eu vou salvar ela aqui no local específico, que o caminho já está direcionado. Ok. E o que a gente vai fazer? A gente vai abrir essa imagem no Photoshop. Abrir a imagem no Photoshop, a gente vai dar um crop aqui na nossa área de trabalho, tá? Você clica aqui, ó, essa ferramenta, tá vendo? E a gente vai cropar a nossa imagem. Vamos lá. Clica aqui. Por quê? Porque eu não vou trabalhar com isso aqui, então não há necessidade disso ficar na nossa área de trabalho, tá? Eu só preciso mesmo da logo. Então o que eu fiz? Cropei ela aqui, ok. Posso trabalhar numa boa. Que Command mais aqui, ou Ctrl mais, né, no caso. Eu estou aumentando o zoom da minha imagem. E agora vocês estão vendo que essa imagem ela tem uma qualidade muito melhor do que a outra, né? Essa imagem é uma imagem que já está meio que mais fácil para se trabalhar, porque ela tem um fundo sólido, tá vendo? Então, vocês vão entender por quê, o que eu estou falando. Às vezes, as pessoas acham que para você retirar o fundo, você precisa vir aqui, fazer todo o recorte e tal. Isso é um pouco chato. Às vezes, tem objeto que você só consegue fazer assim, né? Existem várias maneiras de você fazer a seleção ali. No caso, como esse fundo é sólido, então se você pega um fundo azul, um fundo verde, um fundo amarelo e tal, vocês vão ver que é muito mais fácil para se trabalhar um fundo de uma cor só. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai clicar na imagem e vai vir aqui em seleção, select, né? E color range. Se o seu Photoshop for em português, ele vai ter seleção de cores, né? Se eu não me engano. Intervalo de cores, perdão. Intervalo de cores.
Aí a gente vai clicar na área que a gente quer que seja selecionada. Então, olha só, eu vou mudar aqui, tá, para none. Vocês vão ver aqui que quando eu clico aqui, ó, ele seleciona só um intervalo de cores próximo a isso. E aí, com essa ferramenta, aqui, tá vendo? Com essa ferramenta, eu aumento ou diminuo a quantidade de cores que ele vai avançar ou diminuir para capturar, né? Então, assim, eu capturei nesse amarelo, né? Mas esse tem esse amarelo que é mais alaranjado. Então, às vezes eu não quero ele, eu posso diminuir aqui, tá vendo? Ele vai selecionar só esse amarelo. Ou, se eu quero que pegue esse amarelo, mas eu quero que pegue esse laranja também, tá vendo? Esse aqui, então eu vou aumentando esse intervalo de cores, tá legal? A gente quer o verde, então eu vou clicar aqui. A maioria das imagens, dos pixels aqui, tem o mesmo tom, né? Digamos assim, a mesma cor. Então, isso aqui quase não vai fazer diferença, né? Você vai ver que um espaço muito grande aqui ele não faz muita diferença. Mas, enfim, o ideal é esse mesmo, é que o fundo, quanto mais sólido, melhor. Beleza, a gente fez essa seleção aqui. Agora a gente dá o OK. E aí a gente vai refinar as arestas, né? Porque se você der um Ctrl J aqui, né? Um Command J, ele vai criar uma nova camada com aquilo que a gente selecionou. Só que primeiro, não é isso que a gente quer um invertido, e as arestas a gente precisaria dar uma trabalhadazinha. Eu posso até inverter isso aqui, ó. Posso simplesmente vir aqui com o botão direito e inverter, ó, Select Inverse. Ok, se eu der um Command ou Ctrl J aqui, beleza. Ó, a minha imagem tá aqui com o fundo separadinho já, tá legal? Só que a gente vai trabalhar um pouco mais isso. Por quê? Olha só, eu vou dar um Command J aqui e vou mudar esse fundo aqui, ó. Deu um Command U, vou botar o preto para ver como é que fica essa logo no preto e vou botar o branco para ver como é que ela fica no branco. Você percebe que no branco aqui, ó, já começa a dar alguns errinhos aqui nas bordas. Então é isso que a gente vai trabalhar. O que a gente vai fazer? Eu vou dar um Command Z, né? Command Z de novo. E aí a gente tem a nossa seleção de novo, ok? O que eu vou fazer? Vou dar um Command Z de novo, porque eu quero exatamente o verde, ok? Aí o que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer o Refine Edge, né, que é refinar as arestas. Como é que a gente faz isso? Ctrl Option R. Tá legal? Ok. Ele vai abrir essa outra janela para a gente aqui com várias opções, né? E a primeira coisa que a gente vai fazer é o quê? É inverter a nossa seleção, né? Porque não é isso aqui, não é o verde que a gente quer. A gente quer a logo. Eu selecionei o verde para retirar o verde, né? Então, beleza. Inverti. Ok, agora nessa opção aqui, ó, a gente consegue visualizar de várias maneiras a nossa imagem para que a gente possa entender como é que está funcionando o fundo, com cores diferentes. Ó, tá vendo? Eu vou botar nessa aqui, que é o fundo meio branco, para a gente entender melhor, porque era o que estava dando problema, tá legal? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é voltar os verdes dessa opção aqui, tá vendo? Porque quando a gente selecionou o verde, ele apagou, né? Então a gente vai clicar nessa opção aqui, tá vendo? E vai vir aqui e vai começar a pintar. Você precisa tomar um pouco de cuidado, porque se você clicar aqui, ele vai pintar aqui também. Então, você tem que ir com cuidado. O que acontece? Quando você clica com o botão direito, você tem algumas opções. Você vai aumentar ou diminuir aqui o tamanho do seu pincel, né? E aqui vai ser se ele vai ser mais duro ou se ele vai ser mais suave, né? O que seria um pincel mais duro? Seria isso aqui, ó. Tá vendo? A borda dele é extremamente marcada, né? Só que eu quero essa minha aresta um pouquinho, o meu pincel um pouquinho mais suave e ele um pouquinho menor. E aí eu vou começar a pintar, tá vendo? Aqui. Vou dar um zoom aqui
Nessa parte aqui, você não precisa nem se preocupar tanto, porque se você passar para cá, ele está pintando só o que está transparente. Agora, aqui, você precisa ter um pouco mais de cuidado. Então, a gente vai diminuir o tamanho do pincel para que a gente possa pintar aqui com um pouquinho mais de precisão. Ó, passou um pouquinho aqui. Vamos lá? Vou aumentar aqui no Command mais. Vou diminuir isso. Vou diminuir esse pincel mais ainda, para que a gente possa pintar aqui, ó. Vou aumentar um pouquinho aqui, porque senão a gente vai passar 2 horas aqui pintando isso. Ah, droga. Ok, agora eu vou dar uma diminuída nele. Se você segurar o barra de espaço, ó, e clicar e arrastar, e clicar e segurar e arrastar, ele vai movimentar a sua imagem, tá? Ok, não, foi muito, tem que diminuir aqui. Tá vendo que eu tô pintando as áreas que eu perdi lá, quando fiz a seleção do verde? Ok, você vai fazer isso em todas as áreas verdes que você perdeu, né? Ou, enfim, qualquer que seja a cor. Ok. Agora a gente tem a nossa imagem completa do jeito que a gente queria. Beleza? Agora, você está vendo que as arestas aqui estão um pouquinho serrilhadas? A gente vai tirar isso aí. Como é que a gente tira? Existem várias ferramentas aqui para você trabalhar isso, né? Então, essa ferramenta aqui ela vai dar uma suavizada nas bordas, tá vendo? Só que quanto mais você suaviza, mais ele entra as informações que a gente não queria, tá vendo? Então a gente não vai trabalhar ela não. Ó, o Feather faz mais ou menos isso, só que ele vai expandindo um pouco a máscara e suavizando ao mesmo tempo. O contraste ele vai aumentar o contraste das arestas, tá vendo? Para dar uma eliminada nessa opção aqui, nesse serrilhado, a melhor opção é esse radians aqui, tá vendo? Por quê? Porque ele vai meio que dando uma amenizada na borda sem estragar a imagem, tá vendo? Aí a gente vai misturando isso às outras opções. Ó, dá uma diminuída. O que acontece? A maneira como eu pintei aqui, ele não deixou, ela atrapalhou um pouco, então eu vou ter que voltar aqui e dar uma pintada melhor nisso aqui, tá vendo? Ó. É um trabalhinho um pouco de formiguinha, sabe? Um trabalhinho meio. Não é tão. É simples, mas você precisa, né, fazer alguns passos. Porque senão pode ser que não funcione direito. É porque eu pintei aqui, para ser um pouquinho mais rápido, eu pintei bem rápido. Você vê que já tá melhor, tá vendo? Passou um pouquinho aqui, ó. Se você quiser apagar, você segura o Alt e passa. Aí aqui, ó. Então é isso aí, galera. Eu acho que o nosso logo foi bem recortado, né? Assim, para a velocidade que a gente fez aqui, é lógico que assim, quanto mais tempo você gastar nisso, mais detalhes você vai ter, né? Ok? Beleza. Ó, tem uma imagem, tem um verde passando aqui que eu não queria. Então vou chegar aqui e vou ter que dar uma apagada nele. Isso aqui é um pouco mais complexo. Ó, seguro o Option, tá vendo?
E vou diminuir aqui bastante. Ok. Ok, galera. Acho que funcionou. A gente vai dar o OK aqui. Vai ver que ele fez a seleção certinha. Seleciona a imagem. Command ou Ctrl J. Ok. Agora a gente tem nossa imagem no fundo, com fundo transparente. Tá legal? Inclusive aqui, se você botar um fundo aqui, ó, botar um fundo de uma outra cor, né? Você vai ver que tá legal, assim, não tá borrando as bordas. Aqui, ó, dá um Command U aqui. Eu vou deixar isso aqui preto, pra vocês verem. Ó, eu vou aqui dar um Command I para inverter. Command I inverte, tá legal? É lógico que essa borda aqui, ó, não ficou tão legal. Eu precisaria ter reconstruído ela aqui melhorzinho. Mas aqui também, tá vendo? O amarelo aqui, ó. Porque, na verdade, o amarelo, ele é bem próximo do verde, né? Então, quando eu tiro o verde, eu tiro um pouco de amarelo também, né? Então, o ideal é que você refaça essa linha aqui com aquele pincelzinho, tá legal? Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado aí, possam refazer isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode mandar aí no canal, pode mandar aí nos comentários que a gente vai tentar ajudando aí, tá legal? Valeu, galera!